Você sabia que muitas mulheres levam fama de hipocondríacas injustamente? Pois é, quando eu era pequena, a minha mãe me chamava de Maria das Dores. Eu não gostava de ficar no colo, não gostava que penteasse meu cabelo, não era fã de muito chamego. E outro dia eu vi a Giovanna Vlasic, do canal Uma Professora Autista, dizendo que ela também sente os toques superficiais, percebe esses toques superficiais como dor. E eu sou assim, até o relevo da impressão por baixo das tiras das Havaianas me machuca. E eu aposto que você nem sabia que existisse essa impressão lá debaixo das tiras, depois você olha. Os abraços pra mim também tem que ser mais apertados, mas eu não tenho diagnóstico de autismo. Talvez seja mesmo só uma alteração do processamento sensorial, uma hipersensibilidade, como diz a doutora Elaine Aron. E quando o médico vê que eu tenho um sorriso social, ele já descarta a possibilidade de autismo. Mas essa é outra questão que vocês comentam aqui também, que as crianças costumam ter um sorriso estereotipado, às vezes fora de hora. E eu tinha e tenho isso às vezes também, e já me causou vários problemas. A minha mãe tinha que explicar que não era por mal, que eu gostava de rir mesmo. E teve uma vez no colégio militar que eu tive uma crise de riso e o professor ficou muito bravo, ele queria me expulsar da aula, mas como eu não parava de rir, aí eles me levaram para a enfermaria e descobriram que não sou eu, mas 10 outras pessoas que tinham comido um sanduíche natural estragado estavam passando mal. Olha só, é diferente, né? Então a reação, a resposta pode ser atípica. Enfim, todo mundo percebe essas nossas estranhezas, mas o mais comum é que as pessoas sensíveis sejam julgadas como frescas, como reclamonas, como loucas, se os incômodos físicos geram comportamentos incoerentes, assim, né? Como chorar muito ou como rir, no meu caso. E raramente alguém vai cogitar a possibilidade de ser autismo ou de ser uma alteração do processamento sensorial. Bem, mas voltando aqui aos nossos sintomas físicos mais relatados pelas meninas, né, e pelas mulheres neurodivergentes, essa lista é gigante e começa pelas dificuldades na escola, às vezes pela sensibilidade auditiva, que deixa a criança confusa, ela às vezes não consegue prestar atenção na aula. A sensibilidade à luz também pode prejudicar a participação dela nas atividades de educação física. Aí, olha só a repercussão. A falta de equilíbrio, que já costuma ser um problema, tende a piorar porque ela não se exercita. E o sedentarismo também pode causar fraqueza muscular, encurtamento, dores na coluna, por exemplo. Quer dizer, uma dificuldade pode levar a várias outras. A dislexia também é uma queixa super frequente e até que se faça o diagnóstico, a criança pode ter que experimentar vários tipos de óculos. Isso pode causar enjoo, dor de cabeça, irritação, problemas na escola também. A seletividade alimentar, que é super frequente também, tende a causar uma desnutrição. Aí o cabelo fica fraco, menos brilhante, as unhas tendem a ficar quebradiças. O intestino pode não funcionar bem, e até porque a pessoa tende a escolher alimentos muito processados ou carboidratos simples, como pão, macarrão, açúcar, que inflamam o corpo inteiro. Aí, sem os nutrientes e com o intestino inflamado, a moça pode não produzir os neurotransmissores como ela deveria. Não tem os hormônios que ela precisa para ganhar energia. E aí o resultado? Fica mais letárgica, tensa, dolorida e ansiosa. Olha só que problema. Na minha época do vestibular, eu estava tão estressada, mas tão estressada, que cada dia eu tinha um incômodo diferente. E pra mim, né, era como se eu fosse ter um infarto, um piripaque, qualquer coisa, passava mal mesmo. Então, eu ia ao meu cardiologista quase toda semana, porque ele era o meu médico de confiança. Daí um dia ele me esperou na porta do consultório, no final do corredor. E quando eu cheguei até ele, né, até a sala, ele me perguntou rindo: então, Lígia, qual é a IT dessa semana? Qual é a IT de hoje? Porque eu já tinha tido sinusite, osteite, condrite, dermatite, gastrite, todas as ites possíveis. E só naquele momento é que caiu a minha ficha de que realmente eu estava adoecendo por estresse. Eu tinha tido tudo que tinha direito. Mas além da ansiedade, o problema é que a minha alimentação era praticamente baseada em farinha.
Então, a minha flora intestinal devia estar toda mofada, porque hoje eu sei que os fungos amam açúcar. E o adolescente às vezes troca, né, o almoço por um lanche, por pão, McDonald's. Ou seja, não dá para culpar só a nossa sensibilidade. Tem esses maus hábitos também que são comuns. E além, é claro, das ites, das dores físicas, das somatizações, é muito comum que as mulheres autistas e que essas meninas mais sensíveis sofram especificamente com as crises de ansiedade e com a depressão, por exemplo, as dores emocionais. Inclusive, às vezes, o autismo é diagnosticado a partir dessas queixas. E às vezes, só depois de adultas é que essas mulheres vão entender que os seus sintomas sempre fizeram parte do espectro do autismo ou de outra neurodivergência e que, na verdade, as suas queixas não eram uma lista infinita de condições distintas, cada uma numa caixinha, e não era hipocondria também. Agora uma pergunta, por que então esses sintomas não aparecem desde cedo, desde a infância? Por que essa espécie de hipocondria costuma aparecer mais na adolescência? E a resposta é a seguinte: talvez essas demandas da vida tenham sido bem administradas até aquele momento. O DSM-5, novamente, né, descreve que os sintomas, os sinais do autismo podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades da pessoa. Então, se a criança está em um ambiente natural, se ela convive com pessoas calmas e se não tem muita exigência social, muita exigência acadêmica, a criança pode ficar super bem, super tranquila. E alguns pais até vão questionar o diagnóstico de autismo quando o filho ou a filha não tem crises, não tem meltdowns, mas não ter crises é um ótimo sinal, pode ser um sinal de que as demandas estão abaixo dos limites dessa pessoa e de que os pais não estão sobrecarregando a criança. Então, eles estão fazendo um excelente trabalho. E o DSM-5 também destaca que as características do autismo podem ser mascaradas por estratégias aprendidas durante a vida. E esse, aliás, é o nosso objetivo. Nós não queremos, é claro, de jeito nenhum ajudar a pessoa a mascarar mais do que ela já tende a mascarar, né? Ou abafar as emoções, os desconfortos que ela tem. Mas é muito importante aprender estratégias de enfrentamento e melhorar, por exemplo, os nossos hábitos alimentares, as rotinas de exercícios físicos. Se você é como eu e não gosta de esportes em grupo, se a bola sempre cai na sua cabeça e você fica desesperada, ou se você não gosta de atividades que dependam de contato físico, como o judô, que tenha muita queda, como no judô também, no karatê, no jiu-jitsu, você pode fazer yoga, caminhada, pilates. Agora, por exemplo, estou fazendo um treino com kettlebell, tem aula na internet e tudo que você precisa de um pezinho, simples assim, então não tem desculpa. Eu tenho um professor que sempre diz que se você advoga pelo seu problema, esse problema tende a se perpetuar. Então, claro, é excelente saber das nossas características, é excelente saber que mesmo que você seja a Maria das Dores ou a Rainha das Ites, a culpa não é sua, mas também é muito importante se responsabilizar pelas mudanças necessárias. Então, comente aqui abaixo se você também sente, ou se você já sentiu muitas dores físicas ou dores emocionais, se você foi mal julgada por isso, e compartilhe com a gente quais são as suas estratégias de enfrentamento, se você ainda não começou a se cuidar, então aproveite também esse alerta e dê o seu primeiro passo, menina, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!